E como que os óleos essenciais, eles são extraídos da planta? Existem 5 maneiras, métodos de extração, que são os mais comuns para extrair os óleos essenciais das plantas. O primeiro é chamado de destilação. Nesse processo, ela é a técnica mais antiga, uma das mais eficientes e de menor custo. Então, nesse processo, que é geralmente realizado com as folhas, tá? A matéria-prima, né? Então, a planta ela é colocada num balão de vidro e misturado com água, tá? Água destilada. Esse vidro, ele vai ser aquecido até essa água ferver. Aí, o vapor que sai dessa mistura, né, de água com a planta, esse vapor ele vai percorrer um condensador, que se chama, né? Então, assim, o vapor que sai da água, ele vai arrastar com ele as substâncias aromáticas da planta, percorre um condensador. Nesse condensador, esse vapor ele é resfriado e lá no final desse condensador, esse vapor volta para o estado líquido. Então, aí a gente tem uma mistura de água com óleo essencial nesse líquido final, tá? Como o óleo e a água têm densidades diferentes, normalmente o óleo vai ficar por cima, porque ele tem uma densidade menor, e a água fica por baixo. Aí essa mistura acaba indo para um separador, que vai fazer essa separação da água e do óleo. Então, esse é o método mais tradicional, mais antigo e mais barato de extração, que é através da destilação. A segunda forma é a chamada de prensagem. Prensagem a frio. Nesse método, ele é empregado normalmente para extrair os óleos de frutos cítricos, como, por exemplo, bergamota, laranja, limão, grapefruit, tá? Os frutos, eles são despejados inteiros dentro de uma prensa hidráulica. É o mesmo mecanismo que as indústrias usam para extrair o suco das frutas. Então, ele é colocado lá dentro de uma prensa hidráulica. Essa prensa vai esmagar a fruta, soltar o óleo essencial. Aí, eles jogam um jato de água para lavar isso. E aí, acaba saindo uma mistura, né, de óleo essencial com outras substâncias, detritos. Isso tudo vai para passa por diversas etapas, como centrífugas, tanque de decantação, até separar todas as substâncias impurezas, os detritos, do óleo essencial. Então, essa é a forma de prensagem. Aí a gente tem uma terceira forma, que é a extração por solvente. Nessa extração por solvente, ela é usada com plantas mais delicadas. Então, nesse caso, os óleos essenciais, as plantas são misturadas com solventes, que vai soltar os óleos essenciais, e essa mistura aí depois também passa por processos de separação, centrífugas, decantação, para separar o óleo essencial de outras impurezas e materiais, tá? A quarta opção é chamada de enfloração. Esse é o processo mais complexo, mais lento, e ele é muito caro, por isso que ele é pouco usado. Ele é somente usado com plantas muito, muito delicadas, porque nesse processo, a pétala das flores, por exemplo, elas são picotadas e colocadas em cima de uma placa de vidro, tá? E nessa placa de vidro, elas entram em contato com uma gordura, animal ou vegetal, que é inodora, e essa gordura funciona como uma esponja, que vai absorver o óleo essencial dessas pétalas. E essas pétalas, elas são frequentemente trocadas várias vezes, até que essa gordura, ela fique com aspecto de pomada, ou seja, é uma gordura que está saturada de óleo essencial. Depois essa gordura, ela passa por etapas de filtração, destilação,
até também separar e dar origem ao óleo essencial. E por fim, a gente tem uma forma de extração que é chamada de extração por fluidos supercríticos. Tá? E o que é isso? Esse método de extração, ele possui uma vantagem quando é comparado a outras técnicas, porque ele é uma tecnologia limpa, atóxica e que não deixa resíduo, dando origem a um produto de alta qualidade. E como que funciona? Os gases, todos os gases, acima de uma temperatura e de uma determinada pressão, existe um estágio entre ele ir do líquido para o gasoso. Esse estágio do gás entre o líquido e o gasoso é chamado de fluido supercrítico. E nesse estado, esses gases eles podem agir como solventes. Então, o gás mais utilizado nesse processo é o gás carbônico. Então, existe lá todo um processo onde o gás carbônico ele vai passar através da planta, né? Extrair o óleo essencial como se fosse um solvente e depois essa substância ela vai passar por outras etapas, outros processos para ser separado e dar origem ao óleo essencial puro.